E aí, Quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca e esse é o BD. Antes da gente começar o vídeo de hoje, já rola aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo e já dá aquele troféu joinha para esse vídeo para fortalecer aqui o BD. Semana passada a Netflix lançou o teaser da nova série que estreia em abril no sistema, que é Dear White People. E assim que lançou o teaser, uma chuva de comentários racistas horríveis adentraram ao canal do Netflix aqui no YouTube. E também as matérias que foram feitas sobre essa série, sobre o tema do Dear White People, sofreram uma enxurrada de comentários racistas. Tem uma matéria no Jovem Nerd que tem vários comentários bem ruins. Tem uma no meu blog, as duas estão linkadas aqui embaixo na descrição. E é por conta dessa polêmica sobre produções que vão tratar sobre racismo e afins que eu trouxe esse vídeo, que eu acho que é muito importante. Nós vamos falar hoje sobre os direitos civis dos negros em X-Men. X-Men é sem dúvida um dos esquadrões de super-heróis, de grupos de super-heróis mais festejados do mundo dos quadrinhos, do universo Marvel, sempre com arcos de histórias muito bem trabalhados, muito diferentes e com vontade, que dá vontade de ler, que tem muita relação com eventos da história dos Estados Unidos e diversos temas, né? Bem, para além de ser um dos grupos de super-heróis mais legais que a gente tem no universo Marvel, que tem mais densidade, que tem mais nuances e inclusive mais diversidade do ponto de vista racial e tal, há uma questão que é, o X-Men foi lançado em 1963, bem na época que estava estourando o movimento por direitos civis e que depois veio o processo da movimentação de mulheres reivindicando seus direitos nos Estados Unidos. Depois desse processo teve Stonewall, né? Então era um momento ali onde as minorias sociais estavam buscando seus direitos e X-Men é uma alegoria justamente disso. Tem um documentário bem legal que tem 3 partes, eu vou deixar eles aqui no cartãozinho, né? Eles estão em inglês, vale super a pena assistir, que explica um pormenor bem detalhado sobre os arcos do X-Men e também sobre como é que eles foram organizados ali, né, nesse momento de luta por direitos civis. A maior alegoria que a gente tem sobre essa questão de X-Men e a luta por direitos civis nos Estados Unidos é justamente pelos 2 maiores mutantes que a gente vai encontrar na história, o Professor Xavier e o Magneto. O Professor Xavier foi inspirado no Martin Luther King, em toda a sua discussão sobre a garantia dos direitos civis afrodescendentes dos Estados Unidos pela não violência, né, pelo caminho da não violência, por uma série de discursos que falam sobre a coexistência pacífica entre brancos e negros e afins. Isso está muito presente em vários dos discursos que o professor Xavier tem durante os arcos de X-Men, né? Inclusive, um dos discursos mais famosos do Martin Luther King, que é na Marcha de Washington, ele fala muito de I have a dream. Em várias histórias em quadrinhos do X-Men, o professor Xavier utiliza muito essa frase também, que seria uma alegoria junto ao que estava sendo passado pelo Martin Luther King. A outra alegoria que é muito importante é o Magneto estar relacionado com o Malcolm X, que foi outra liderança importantíssima no processo de disputa pelos direitos civis e que tinha um discurso muito diferente do Martin Luther King. O Malcolm X virava e falava que o sistema de opressão racista que aí está colocado, ele precisava ter um processo de auto-organização da negritude que conseguisse responder
numa medida de autodefesa. Ou seja, os ataques racistas eles precisavam ser respondidos através de um processo de autodefesa da negritude estadunidense, né? A gente não deveria baixar os olhos para a violência policial e da Ku Klux Klan que estava rolando naquele momento. E que, de certa forma, vai se espelhar muito no discurso que o Magneto faz de que os mutantes não podem se resignar à violência que os seres normais fazem contra os mutantes, né? É preciso ter um processo de auto-organização, de autodefesa dos mutantes nesse processo. Existe uma diferença de discurso porque o Magneto acha que os mutantes são melhores do que os normais. Isso nunca teve presente no discurso do Malcolm X. O Malcolm X ele sempre virou e colocou que a necessidade era de um processo de organização da negritude para pensar o proletariado e para pensar todas as mudanças estruturais necessárias e, ao mesmo tempo, assegurar a autodefesa da negritude frente à violência estatal, frente ao genocídio e os processos racistas que tinha nos Estados Unidos. Tanto que parte dessa ideia que o Malcolm X tinha vai sustentar a criação do Partido dos Panteras Negras, que justamente organizava comunidades para a disputa contra o racismo, mas também para se proteger dos ataques racistas, fosse do Estado, fosse de organizações paramilitares como a Ku Klux Klan. E aí, assim, nós temos ao mesmo tempo essa alegoria super rica do X-Men que vai lidar com, nesse momento dos anos 60 até os anos 80, de todas essas disputas sobre direitos civis, de qual é o lugar do negro na sociedade, né? E você vai ter isso em vários arcos do X-Men aparecendo. Tanto que, por exemplo, nos anos 70, você tem você diversifica a composição do grupo, né? Então você tem a Ororo vindo da África, o Colossus vindo da Rússia, você tem a incorporação de indígenas alemães, você tem uma composição que extrapola apenas a primeira composição ali que tem a Jean Grey, o Cíclope, o Anjo, e que era basicamente branca, né? Então, nos anos 70 você já tem esse apelo mais à diversidade. Um arco de narrativa que expressa muito essa relação entre a questão da história com a questão do universo X-Men é justamente o Dias de um Futuro Esquecido. No HQ, nós temos no arco a discussão de que em 2013 as sentinelas ocupam tudo e afins e tudo, por quê? Você tem nos anos 80 o assassinato do professor Xavier e do senador Kelly. O que é muito louco, porque é o seguinte, vários processos de direitos civis tomaram muito mais força quando você teve o assassinato do Malcolm X e do Martin Luther King. Olha só, parte do desenvolver das forças no X-Men para coibir mutantes ou amigos de mutantes em 2013, uma alegoria sobre qual foi o desenvolvimento dado a resposta de mobilização aos direitos civis que se teve por muito tempo nos Estados Unidos, que era o de mobilizar para matar negro, era encarar os Panteras Negras de uma forma bem ruim, de criminalização. Nesse mesmo arco, você tem a criação das sentinelas, porque as sentinelas nada mais são do que um grande controle punitivista dos mutantes. É muito o que a gente vê no processo de guerra às drogas, militarização de polícia e perseguição que a negritude tem até hoje nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Fazia muito tempo que eu queria falar sobre X-Men, eu já falei em alguns momentos, algumas rodas de conversa e palestras que eu participei sobre essa alegoria que existe entre X-Men e a luta por direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Mas eu achei que esse momento era um bom momento de resgatar essa história, porque eu acho que é importante a gente lembrar de narrativas e coisas da cultura pop que contribuíram e contribuem para um debate real sobre o que acontece na sociedade. X-Men é uma alegoria que eu acho que é importante da gente olhar com
essa visão, uma visão de um quadrinho que corrobora com a luta dos direitos civis, com a luta contra o racismo, com a luta das mulheres e com a luta LGBT. Esse foi o vídeo de hoje. Se você já sabia de qualquer uma dessas questões relacionadas a X-Men, comenta aqui embaixo. Se você sabe de outros quadrinhos e nerds que tratam das questões de direitos civis, LGBTs, também comenta aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e dar troféu joinha aqui para esse vídeo. Não esquece disso porque fortalece o canal e faz a gente crescer em conjunto. Mua!